Boa tarde, alunos e alunas do 7º ano. Espero que todos estejam bem. Eu, professora Maíra, estou aqui para darmos continuidade às nossas aulas remotas. Há algumas semanas, a gente já vem estudando sobre teatro e já vimos alguns aspectos. A origem do teatro, o teatro no Brasil, como foi que ele aconteceu, como foi que ele iniciou, né? Isso. E hoje, na nossa aula, nós vamos estudar as adaptações teatrais. O que são as adaptações teatrais? Adaptações teatrais é quando as peças teatrais elas ganham vida, ou seja, elas são adaptadas para filmes e se tornam longas metragens. Os filmes baseados em peças teatrais, eles são uma excelente maneira de consumir cultura. Por quê? Porque além de ter um roteiro inteligente, enxuto, eles são minimalistas e são uma forma das pessoas terem mais acesso a determinada cultura das peças teatrais de uma forma mais facilitada. Porque às vezes tem pessoas que não gostam muito de ler ou não têm acesso a determinados livros que tenham contidos neles as peças teatrais, então eles vão, aproveitam, nós mesmos, né? Muitas vezes gostamos dos filmes e passamos a conhecer determinada obra através desses filmes. Então o filme que a gente vai tratar hoje, que a gente vai estudar, é um filme que creio eu que todo mundo conhece, é uma adaptação teatral, O Alto da Compadecida. Ele é um filme adaptado de autoria de Ariano Suassuna, um homem muito importante para a literatura brasileira. Eu coloquei uma cena desse filme na atividade de vocês para que vocês leiam e analisem, para que respondam as questões. Só que eu vou aconselhar que vocês assistam. Quem já assistiu, tudo bem. Quem não assistiu, assiste agora. Certo? Então, eu vou colocar a cena, escrever a cena com as determinadas personagens, com a fala de cada personagem, vai estar mostrando tudo lá bem direitinho. E vamos fazer a atividade logo após. Então, nós vamos assistir o trailer desse filme, ok? Por que foi que Vossa Reverendíssima me chamou de safado? Um personagem encantador numa comédia sobrenatural. Olha como faz. Me mata como se eu já morri? O senhor não sabe da história do testamento ainda não? Oh, que testamento? O testamento da cachorra. É proibido? Que história é essa? Ah! Sabe o que é, dona Rosinha? Eu gostaria muito de casar com a senhora, mas a verdade é que eu sou mais frouxo que calça de porta de loja. Você pretende se casar com minha filha? Oi, na verdade... Não de matar o chefe não, mas tem de matar. Eu já tô doido pra uma briga de foice. Aquilo lá é uma guerra. É isso mesmo que eu quero. O pipoco dos tiros. A bala do ninho do pé do ouvido. Tem mulher safada. Parece que eu tô entendendo. O que é isso aí deitado? É um cônego? Bispo, Que desgraça é essa? Você não pode morrer no meio dessa história. Acordei. ressurreição, Jesus Cristo, juízo final. Tem cabra esperto e mentiroso. Da obra de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, com Matheus Nattergali e Celton Mello. E tem também Mas qualquer um que... justiça e a humildade. O diabo não é tão feio quanto parece. Você tinha coragem de enfrentar um dos dois? Se fosse eu, descangotava ele. Ai, que eu adoro um homem bravo rebelde. Os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo. E olho para eles nessa hora. O Alto da Compadecida. Um filme de Guel Arraes. Mentira com fé nem sempre é pecado. Não sei que, de futuro.
Então, vocês já assistiram o trailer e agora vamos para a nossa atividade. O texto que será analisado é um fragmento do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, como eu já falei antes. É uma peça teatral de fundo popular e religioso. O trecho que nós vamos estudar na atividade faz parte da cena do julgamento, na qual as personagens, após a morte, aguardam uma decisão quanto a seu futuro. O encourado, que as recebe, manda ao demônio levá-las para o inferno. As personagens aos gritos resistem. Repentinamente, João Grilo, falando bem alto, diz que tem direito a um julgamento. As outras personagens o apoiam. Nesse momento, pancadas de sino começam a soar e o encourado fica agitado. Eu coloquei apenas um trecho do trecho que está na atividade de vocês e vou ler para que vocês tenham uma ideia. Então, João Grilo. Apesar de ser um sertanejo pobre e amarelo, sinto perfeitamente que estou diante de uma grande figura. Não quero faltar com respeito a uma pessoa tão importante. Mas, se não me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Manuel. Manuel vai lá e diz: foi isso mesmo, João. Esse é um dos meus nomes. Mas você pode me chamar também de Jesus, de Senhor, de Deus. Ele gosta de me chamar de Manuel ou Emanuel, porque pensa que assim pode se persuadir de que sou somente homem. Mas você, se quiser, pode me chamar de Jesus. João Grilo pergunta: Jesus? Emanuel diz: sim. João Grilo vai e diz: mas espere, o Senhor é que é Jesus? Emanuel vai e diz: sou. Então, diante disso, desse texto, vocês vão responder. O texto teatral e o texto narrativo apresentam semelhanças. Tanto um quanto o outro narram fatos vividos por personagens em um determinado tempo e lugar. Qual é o fato principal desse texto? No texto, que é o que vocês têm a atividade, que é o finalzinho do filme que vocês vão assistir, qual é o fato principal? B. Onde possivelmente ocorrem os fatos? Onde vocês acham que esses fatos dessa cena ocorreu? C. Qual é aproximadamente o tempo de duração dessa cena? Imaginem por quanto tempo vocês acham que essa cena se passou, certo? Não precisa ser um horário certo, pode ser um tempo aproximado. Na 2. Nesse texto, o narrador está ausente. Apesar disso, conseguimos ter uma visão ampla acerca das personagens. Letra A. Que ideia você faz de João Grilo e do bispo? O que é que vocês imaginam sobre ele? O que é que vocês sabem? Como vocês caracterizam ele? Letra B. De que forma as características de cada personagem nos são reveladas, se não há narrador? Como a gente sabe a característica desses personagens se não tem narrador no texto? O que é que nos mostra essas características? Na número 3 diz: no texto teatral, as falas das personagens assumem um papel de destaque na construção da história. Como é reproduzida a fala dos personagens? Pelo discurso direto ou pelo discurso indireto? Explique. Então, no texto de vocês, que está na atividade, vocês vão ver que antes da fala deles, de cada personagem, existe o nome deles. Esse discurso é considerado discurso direto ou discurso indireto? Vocês vão lá e vão explicar. A questão 4 diz: há no texto teatral alguns trechos em letra do tipo diferente, ou seja, itálico, como por exemplo: bispo, estranhamente emocionado, todos se ajoelhando vagarosamente, encourado, sempre de costas para Manuel. Qual é a função desses trechos? Esses trechos que estão em itálico. O que é que eles estão fazendo no texto? O que é que eles querem nos mostrar? 5. O texto teatral é escrito para ser representado. Então, ele foi escrito para ser representado no teatro e no filme ele foi representado no cinema. Nessa cena, que tipo de variedade linguística predomina? Eles usam uma língua culta e formal, uma língua culta e informal, uma linguagem regional ou uma linguagem popular. O que é que vocês acham? E na questão 6,
Quando se lê um texto teatral, o leitor é o interlocutor do drama vivido pelas personagens. Então, quando a gente lê, né, nós somos o interlocutor do texto, porque nós vamos trocar, nem que seja pela imaginação, nós vamos trocar ações, trocar pensamentos, o que é que vai acontecer depois, o que é que será que aconteceu em alguns instantes e tudo mais, entenderam? Quem é o interlocutor quando o texto teatral é representado? Quem são as pessoas para quem o texto teatral foi representado quando ele foi adaptado a filme? Certo? Então, vocês vão responder essas perguntas. Bons estudos. Qualquer dúvida é só falar comigo. Um abraço a todos.